Olá, turma! Olá, professor Vinícius! A nossa apresentação é referente aos 3 últimos capítulos da obra Os Afogados e Sobreviventes, a última obra escrita pelo autor Primo Levi, ele que fora um dos prisioneiros sobreviventes de Auschwitz. Os capítulos são Estereótipos, Carta de Alemães e o capítulo de conclusão. Vamos começar definindo o conceito de estereótipo para adentrarmos ao capítulo. Estereótipo é o conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Estereótipos é o 7º capítulo da obra. Neste capítulo, Primo Levi analisa a questão dos estereótipos que o cinema e a literatura criaram da imagem dos sobreviventes, influenciando na visão das novas gerações pós-guerra. Os prisioneiros atravessaram experiências e foram divididos nos que falam e os que calam. Calam os que não se sentem em paz consigo mesmo e falam os que obedecem aos impulsos diversos. Falam as desgraças passadas. Dando início à narrativa sobre os estereótipos, o autor relata que muitos o perguntaram: por que não fugiram ou se rebelaram? Levi responde a essa pergunta justificando de diversas formas. Existem países que jamais experimentaram a liberdade. Para as novas gerações, não é admissível o encarceramento. Encaram como um bem natural e óbvio. Por isso a ideia de cárcere está ligada à ideia de fuga. A literatura romântica influencia muito nesse conceito de fuga como algo obrigatório, um dever moral. O encarcerado é sempre visto como herói, em seu vigor íntegro e moral, sempre ultrapassando barreiras. Mas nos campos de concentração a situação era diferente. O autor esclarece sobre essa imagem esquematizada do conceito de prisão. O Lager não era só prisão, eram campos de extermínios para prisioneiros e militares. Os prisioneiros e párias, que eram os ciganos, prisioneiros soviéticos, militares, civis, que racialmente eram pouco considerados superiores aos judeus, não eram como os do cinema. Com seu vigor moral, com dignidade, eram prisioneiros que haviam sido desmoralizados, enfraquecidos, com fome e maltratados pelos nazistas. As piores situações eram as dos judeus, que até privação de cidadania de suas casas tiveram, o que não os possibilitaram nem o pensamento de tentativa de fuga. Eles apenas aceitavam e iam caminhando para a morte. Aqueles que conseguiam fugir tinham um preparo físico e psicológico. Caso não tivessem, não ia ter como fugir. Então, como fugir? Alguns judeus conseguiram sobreviver, mesmo com toda a dificuldade ao nazismo. Eles se escondiam na Alemanha e na Polônia, em sótãos, adegas, conventos. Haviam tentativas de fuga, mesmo com toda a situação que eles estavam vivendo, todo o medo que eles tinham. Alguns tentavam fugir mesmo assim, mesmo com toda essa situação. E era uma falta gravíssima, não só para os prisioneiros, como também para os guardas e até mesmo o comandante. Os SS, ou seja, a tropa especial, entrava em ação assim que tinha alguma tentativa de fugir do campo de concentração. E o que acontecia? Eles investigavam ao redor de todo o campo e em cidades próximas se tinha algum fugitivo. Caso tivesse algum dentro da casa de alguma pessoa, essas pessoas eram torturadas e até mesmo mortas por ajudarem um judeu ou algum prisioneiro do campo de concentração. Fora que o fugitivo era enforcado em uma cerimônia pública, para que todos aprendessem que não era algo certo de se fazer. Eles tinham que ficar dentro do campo de concentração, não tinham opção de fuga. Teve até um caso, que foi o caso da Mala. A Mala era uma jovem muito inteligente, falava em muitos idiomas e por isso ela era intérprete. Ela tentou fugir com Edek, seu outro amigo que também estava no campo de concentração. E nessa tentativa de fuga, eles acabaram sendo capturados. E o fim deles... Eles iriam ser mortos na frente de todos, com muita tortura e, óbvio, sendo levados para o enforcamento. Mas isso tudo, toda essa cerimônia,
que aconteceu em parte, era para mostrar para todos o que aconteceria caso alguém tentasse fugir. Ou seja, não era uma tortura inútil, não era uma violência inútil. Tudo aquilo tinha um fundamento, um terror psicológico preparado para não permitir casos futuros de fuga. O autor também foi questionado sobre o porquê eles não tentaram fugir do antes, de antes das fronteiras fecharem, por exemplo. E a resposta é muito simples. Vale ressaltar que o tempo deles é diferente do nosso e também é diferente do tempo que foram feitas essas perguntas. Então, hoje em dia, temos muito mais facilidade para conseguir passaporte, hospedagem e coisas do tipo. Coisas que antigamente eram muito mais complicadas, principalmente se você fosse judeu. O ser humano julga e acha fácil determinado episódio, como as gerações mais novas, que estereotipam como medrosos e covardes, por não tentarem fugir ou se revoltar. É difícil ou incapaz de perceber as experiências alheias, baseadas em filmes e livros, sem saber a realidade. Para Levi, é tarefa do historiador sanar essa diferença, essa discrepância que tem ainda. Até mesmo porque os sobreviventes muitas vezes não vão conseguir falar sobre tal experiência de tão forte que foi. E os que falam, viveram sobre aquilo. Eles são sobreviventes, então tudo para eles ainda é muito real, muito vivo, muito presente. No 8º capítulo do livro, o autor fala sobre as 40 cartas escritas por alemães que recebera, em resposta ao seu livro, ao prefácio de seu primeiro livro, É Isto um Homem, após ter sido lançado na Alemanha. O livro É Isto um Homem havia sido publicado em 1947 e traduzido em várias outras línguas, menos na língua alemã. Ao conseguir um tradutor, o autor exigiu que não fosse trocada uma letra ou tradução. E isso era até compreensível, né? Porque a sociedade da época agia como se nada tivesse acontecido. E isso é visto num filme baseado na obra dele, A Trégua, em que ele, para tentar sobreviver no seu retorno para a Itália, ele precisa vender uma blusa para ter dinheiro para comer. Quando ele contou a história que aconteceu com ele, aquela coisa bem de ambulante que diz o porquê precisa vender, o intérprete, na tentativa de ajudá-lo, não traduzia tudo o que ele falava. Então, partindo daí, dá para entender o porquê dele ter a necessidade de ter um tradutor tão fiel. Por sorte, ele encontrou um tradutor tão inimigo dos nazistas quanto ele. Foi pedido a Primo que escrevesse o prefácio, porém, ele não estava em condições de escrever de uma maneira que desnaturalizasse o livro. Então ele teve a ideia de antepor ao texto, à guisa de introdução, uma carta que ele tinha enviado ao tradutor para agradecê-lo pela sua colaboração. Agora vamos ler os textos da carta que é o prefácio. O fato de ter escrito sobre o Lager foi uma importante aventura que me modificou profundamente, me deu maturidade e uma razão de vida. Posso falar aos alemães, recordar-lhes o que fizeram e dizer-lhes: estou vivo, e se gostaria de compreendê-los para julgá-los. Prestar testemunho, fazer o povo alemão ouvir minha voz. Jamais nutri ódio em relação ao povo alemão. Não suporto que se julgue um homem não por aquilo que é, mas pelo grupo ao qual lhe acontece pertencer. Não posso dizer que compreendo os alemães. Ora, algo que não se pode compreender constitui um vazio doloroso, um aguilhão, um estímulo permanente que exige ser perfeito. Espero que este livro obtenha alguma repercussão na Alemanha. Não por ambição, mas também porque a natureza desta repercussão talvez me permita compreender melhor os alemães. Responder àquele estímulo. O motivo do livro era para divulgar que o prisioneiro 174517, Primo Levi, estava vivo, mostrando para os alemães a visão dos acontecimentos e a sobrevivência do Holocausto. Seu propósito não era julgar nem se vingar. O ponto central das cartas era a pergunta: se é possível compreender os alemães. Após o tão esperado lançamento, em 1961 chegaram as cartas. Elas eram narradas de sentimentos, de desculpas das famílias, mostrava assim indignação e questionamento sobre algumas atitudes desumanas, perversas e mais. Pouco tempo depois, chegaram mais cartas, mas essas serviam como paliativo. Curas, pouco eficaz, pois quem escreveu eram filhos e netos dos alemães, e o trauma não era deles. Ele até recebeu incentivos de determinados alemães a respeito ao seu livro, pois foi explicativo e mostrou até quanto o ser humano consegue ser tão baixo e torturar o seu semelhante, contribuindo para que isso não ocorra mais. Outros relatos através destas cartas diziam que alguns alemães duvidavam de tais atrocidades que aconteceram com os judeus,
Outros carregavam o peso da crueldade pedindo desculpas e até mesmo sentindo-se envergonhado e cúmplice de seu povo, mas consciente de que tais atos não se repetiriam. Uma curiosidade é que, dentre essas cartas, a mais importante para Primo Levi era da senhora Hatch. Foram pelo menos 50 cartas trocadas, cultivando assim uma amizade de 16 anos, quase epistolar, pois se encontraram apenas 2 vezes. Ele diz que ela era a única com os papéis em ordens e que, portanto, não amarrada por sentimentos de culpa, e que sua curiosidade foi e era a mesma que a dele, atormentando-se com os temas abordados no livro. No último capítulo do livro, o capítulo de conclusão, o autor inicia o texto com o fato de que as experiências vividas por eles, os sobreviventes dos gulags nazistas, eram experiências totalmente estranhas às novas gerações ocidentais. Ele até fala sobre a Europa não ser mais o centro do mundo. Falar com os jovens era uma situação cada vez mais difícil para eles, mas era um dever e um risco. Risco porque eles tinham medo de parecerem anacrônicos, antiquados e não serem escutados. Entretanto, a mensagem tinha de ser passada, não pela questão da experiência individual, mas pela questão coletiva, porque todos eles foram vítimas de algo inesperado. E este era o ponto principal de tudo que se tinha a ser passado. Era o ponto principal da mensagem. O que aconteceu com eles pode acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, seja por questões, disputas de poder, questões raciais, questões políticas, religiosas, entre muitas outras. E para o autor, isso tudo pode ser resolvido em uma conversa. Ele cita algumas guerras que aconteceram, não só a Segunda Guerra. Ainda sobre estereótipos, o autor fala sobre um questionamento que muito foi feito a ele conforme o tempo foi passando. Conforme acontecia esse distanciamento, era uma pergunta muito comum. Os jovens perguntavam quem eram e de que eram feitos os verdugos. Eles se referiam às tropas especiais da SS. Bom, eram seres humanos como nós. Alguns medianamente inteligentes, outros maus, com raras exceções eles não eram monstros. Primo Levi não concordava muito com este termo utilizado, verdugos, são carrascos. No caso, ele fala que a gente remete a coisas negativas, a sadismo, a questões monstruosas. E assim, eles apenas foram deseducados, é um termo utilizado pelo autor, nas escolas queridinhas do Terceiro Reich, dos líderes nazistas. Tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles viviam no cotidiano deles, era exatamente o que eles foram ensinados a fazer nessas escolas. Finalizando, o autor deixa claro que a responsabilidade e a culpa do que aconteceu eram dos alemães, principalmente daqueles alienados que foram envolvidos pelas belas palavras do Hitler e que os seguiram até aonde eles foram favorecidos. E que logo após isso, eles mesmos caíram em suas próprias ruínas, passando miséria, fome e que só se reergueram anos depois, devido a um leviano jogo político. Esta narrativa descreve os momentos terríveis de uma geração que foi massacrada pelo fato de serem judeus e daqueles defensores da sua raça, onde o julgamento, o estereótipo, influenciou para tal acontecimento. Está na natureza humana estereotipar, julgamos as atitudes. Primo Levi expõe várias passagens onde, sem nenhum conhecimento profundo, com base no senso comum na sua diretriz, a geração mais nova faz questionamentos sobre o comportamento dos que estavam nos campos de concentração. Quanto às cartas e respostas pelos alemães, fica notório que foi um sofrimento mútuo, até para os próprios alemães, que apesar de não sentirem a dor dos prisioneiros, carregam a marca de malfeitores, como o estereótipo reverso, pois nem todos cometeram os crimes. Até os dias de hoje, a situação é lembrada e os alemães são mal vistos devido a esta marca.
Do ponto de vista ético, o autor agiu bem em não querer se vingar e sim tentar compreender, apesar de não parecer existir uma ética absoluta, segundo os questionamentos de Max Weber. Quanto à nossa geração, a fim de comportamentos éticos, não devemos julgar, estereotipar a ninguém. Na nossa perspectiva, tudo parece muito simples e fácil, ainda mais com a influência da mídia. Nós devemos olhar para o passado, batalhar para o nosso futuro, buscar informação, não nos deixando ser levado pelo senso comum ou influenciado por ninguém, para que a história não se repita.